Muito boa tarde. Vamos chegando, vamos nos aproximando. Se Jesus nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, para recebermos o amor que nós tanto necessitamos, precisamos nos aproximar. Nos aproximar para sermos os próximos uns dos outros. E pela compaixão, pela prática do serviço compassivo, aprendermos a amarmos-nos uns aos outros. Se ainda está longe de nós o amar como Jesus amou, exercitemos pelo serviço e pela compaixão o amarmos-nos uns aos outros. E aqui nós fazemos isso pela oração, saudando Vera, Maria José, Janete, Paula, saudando por comparecermos, por aceitarmos esse exercício de aproximação, de amarmos o próximo. A começar pelo próximo mais próximo, que somos nós mesmos. Muito bem, muito boa vontade, muito bem aceito o maravilhoso convite. Vamos continuar a nossa trajetória, já no finalzinho da prece de Cáritas, pensando, ativando o trecho em que Cáritas nos ensina a pedir a Deus a fé e a razão. É fundamental que nós aqui temos feito esse exercício de pensar trecho por trecho das orações, para que as orações não sejam nas nossas bocas letras mortas, palavras inertes, decoreba, como se falava há algum tempo atrás na escola. Claro que as palavras por si só não têm poder algum, mas só são empoderadas, só são ativadas quando nós associamos a ela imagens mentais, pensamentos e sentimentos. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui com Dai-nos a fé e a razão. Trabalho no fórum e ali comparecem frequentemente, é a ação mais comum com a qual nós trabalhamos na vara de família e mesmo na vara da infância, a disputa de guarda. É como se duas partes fundamentais, especialmente para as crianças, disputassem qual delas é mais importante. Você ama mais o papai ou ama mais a mamãe? A psicanálise de Freud detectou o que nós sabemos do senso comum e que Freud chamou de função paterna e função materna, que para uma criança ser bem criada, ela precisa de colo, de acolhimento, de carinho, mas também precisa de limites do que é certo e errado da lei. Sendo a primeira ao tempo de Freud, caracterizada como função materna, e a segunda, a lei, a função paterna. Hoje, com a mudança dos costumes, com a evolução dos costumes, nós já temos as duas funções associadas a pai e mãe.
Tivemos uma queda da internet, vamos recuperar os amigos do Facebook. Muito bem, caiu a conexão aqui, a gente retomou e estávamos falando do trecho, da ativação do trecho. Dai-nos a fé e a razão da prece de Cáritas. E estávamos falando que na separação conjugal, como que se questiona as crianças se elas preferem o pai ou a mãe. Tradicionalmente, o pai é associado à função paterna de limites e de apontamento do certo e do errado, da autonomização. E a mãe, o colo, o acolhimento, o afeto, o carinho. Qual vocês acham que é o mais importante para a criança? Papai ou mamãe? O limite ou o carinho? Impossível determinar, não é? Impossível nós determinarmos que a mãe é mais importante que o pai que a mãe, o carinho mais importante que o limite. A criança precisa dos dois e não há por que fragmentar a alma, a psique, a mente e o coração dessa criança. Mas não é só aí que a gente acaba buscando a fragmentação. Nós acabamos nos fragmentando também na oração. Já se percebeu que Deus age, que Deus se manifesta na criação pela justiça e pela misericórdia. E nós, nas nossas orações, pedimos as duas coisas, mas pedimos justiça para os outros e misericórdia para nós mesmos. É muito interessante isso, como nós conseguimos ser duas caras, ter dois pesos e duas medidas para pensar as pessoas. Os outros, a gente reivindica justiça. Para nós mesmos, nós reivindicamos misericórdia. E um olhar objetivo qualquer poderia perceber nos outros e em nós, basicamente, os mesmos erros. Por que nós merecemos misericórdia e os outros precisam de justiça? Ou seja, até na ação de Deus nós nos fragmentamos, no caso, e pretendemos fragmentar o próprio Criador, fragmentar a vida entre justiça e misericórdia. Com uma separação conjugal, reparte os filhos entre pai e mãe, entre limite e carinho. Pois até dentro de nós mesmos, nós nos fragmentamos. Somando-se a essas duas fragmentações, a primeira do outro, a segunda a fragmentação de Deus, nessa terceira fragmentação nós nos fragmentamos a nós mesmos pela fé e pela razão. Tremenda é a luta da ciência com a religião, dos homens da razão contra os homens da fé, como se fossem concorrentes, partidos inconciliáveis entre si, discutindo os homens se a razão é uma ferramenta fundamental ou se a fé
é que é essa ferramenta fundamental para a vida, para nós vencermos, para nós superarmos, para nós nos desenvolvermos. O que você acha? Qual é a melhor? Claro que a pergunta não é essa. Se é melhor o limite ou o carinho, se é melhor o pai ou a mãe, se a gente deve pedir justiça para os outros e misericórdia para nós. Também não é razoável nós termos que optar entre a fé e a razão como se tivéssemos que optar entre o braço direito e o braço esquerdo. Isso faz parte do nosso equívoco, da nossa fragmentação. Mas é claro que a criança, se pudesse responder, em geral responderia quero papai, quero mamãe. Se soubesse responder, ela diria quero carinho, quero limites. Se nós fôssemos maduros na nossa relação com Deus, pediríamos justiça e misericórdia para o outro como pedimos justiça e misericórdia para nós. A caminho de um dia amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Essa é a posição única, essa visão integrativa é o que o ser humano realmente precisa. E também, é claro, dentro de nós, precisamos articular a fé e a razão. Não são partidos opostos. Não são partidos opostos. Essa integração da vida, a visão de mundo, é a nossa integração em nós mesmos. Não é à toa que Cáritas nos pede para nos abrirmos à fé e à razão. Nos ensina a pedir a Deus que nos dê tanto uma quanto outra ferramenta. Ridículo é que nós nos tenhamos fragmentado o outro, tenhamos fragmentado a Deus, tenhamos fragmentado a vida, porque a fragmentação é uma ilusão, é uma blasfêmia, é um erro básico. É desse pensamento fragmentado que surge o conflito entre o eu e o outro. E mesmo entre nós, entre o eu aparente e o eu profundo. Tudo na vida, tudo que é verdade é integração. Ao próximo como a nós mesmos, a todas as criaturas com o Criador, da razão e da emoção, do pai e da mãe. Tudo é, na verdade, ligado. E é a nossa ilusão, o nosso egoísmo que supõe ser tudo separado, fazer tudo guerra entre o eu e o outro, entre a criatura e o Criador. Será que não está em tempo da gente realmente avançar e superar essa visão dualista, maniqueísta, competitiva, guerreira? Será que não está em tempo de nós realmente nos espelharmos e percebermos nos membros do corpo uma integração? Como os animais num ecossistema, os órgãos no corpo, os astros nos sistemas, os sistemas nas galáxias. Há base, há concretude, há importância em continuarmos o paradigma da fragmentação? Ou já estamos maduros para pensar a partir dos óculos da integração? Com os óculos da integração não há porquê. Imagine se o
predador vai querer a extinção das presas. Se predadores, presas querem a extinção da floresta, quem trabalha com essa exaustão, com essa extinção, com essa opressão do outro, é apenas o ser humano. E tem trabalhado até agora e não irá trabalhar mais, porque o mundo de regeneração, no qual o mundo de expiação e provas, terra, mundo de expiação e provas, está se transformando, porque a terra e a humanidade da terra está nessa evolução, deixará de pensar a fragmentação que gera competição, que gera guerra e que gera dor, portanto expiação e provas, para passar a uma concepção integrada, integrativa entre as partes, percebendo a relação de tudo, a ligação de tudo com tudo, tendo boa vontade para perceber essa integração. Se ainda não incapaz de praticar a integração plena pelo amor, mas tendo boa vontade para um olhar de integração e não um olhar de fragmentação. Essa separação é fundamental e precisa ser feita agora naqueles que ambicionarem permanecer na Terra, mundo de regeneração. Nós precisamos olhar em todas as nossas relações, conjugais, familiares, do trabalho, no trânsito, qual é o paradigma que nos domina. Será que nós queremos quem quer a exaltação de si e ou a humilhação do outro? Está na ilusão da separatividade. Quem quer levar vantagem nas relações comerciais está na ilusão da separatividade. Quem culpa os outros pelos conflitos que vive está na ilusão da separatividade. Com que óculos você tem olhado o mundo? Com que atitude, sob que paradigma você vê os fatos da vida? Da separatividade ou da boa vontade para perceber a ligação, a união de tudo com tudo? Se você ainda se mantém arraigado, se sequer percebe o paradigma da separatividade como base de todo o egoísmo, como base de toda a violência, como base de toda a dor. Se você ainda não percebe isso, não pode estar cansado disso, não pode estar com boa vontade para o paradigma da união. Somente aqueles que se cansaram do homem velho, que se cansaram do ódio, da raiva, da violência e da dor, poderão ter a energia suficiente para se candidatar à regeneração, à boa vontade, à paz. Vamos pedir por nós mesmos, entre nós, entre os nossos amigos, as nossas relações, para o Brasil, que tanto precisa desse olhar de integração, desse olhar de cooperação, de união, para o mundo todo que igualmente precisa tanto dessa atitude holística e integrativa. Vamos orar por isso? Vamos lá. Prece de Cáritas, vamos fazer esse exercício de união como células de um corpo desejando o bem de outras células porque finalmente perceberam que fazem parte de um mesmo corpo, como animais que querem o bem de todos os animais porque perceberam finalmente fazer parte de um ecossistema, planetas de um mesmo sistema solar e assim por diante. Que nós, com essa mínima percepção de sermos
parte integrativa de um todo e que essa integração é que nos dá a vida, o sentido, a verdade. Com essa certeza é que nós fazemos a prece de Caritas, nos sentindo integrados com todos os brasileiros, a toda a humanidade, a toda a criação de Deus na Terra, da Terra para com todo o sistema solar e do sistema solar para com todo o universo. Deus, nosso Pai, o todo que está em tudo, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem, no coração de cada criatura, a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores, como fótons do céu, derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar e iluminar a terra inteira. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a fé, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus, que nós percebamos nessa visão integrativa a condição para termos paz. E percebamos na conquista da paz a base para um mundo de regeneração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Paz na terra aos homens de boa vontade. Graças a Deus, meus amigos, maravilhoso esse nosso exercício de integração em nós, entre nós e com Deus, no rumo de amarmos-nos uns aos outros, de amarmos o próximo como amamos a nós mesmos, caminho, exercício para um mandamento maior, que é amar o todo que está em tudo, sobre todas as coisas. Que assim seja, graças a Deus. Até amanhã. Amanhã às 18 horas estaremos aqui no nosso exercício da oração-ação. Grande abraço e até lá.